Programa A Caixa Mágica. 100 anos da voz do rádio no Brasil. Apresentação: Fernando Mansur e Luiz Carlos Silva. MPB é tudo. Nós somos as cantoras do rádio. Comprei um rádio muito bom, a prestação. Levei-o para o morro, instalei-o no meu próprio barracão. E toda tardinha, quando chego pra jantar, logo ponho o rádio pra tocar. Aumenta o rádio, me dê a mão. E a turma da cidade está sempre com você. Alegria, o papo, a música e muita informação. MPB FM. Alô? Olá, alegria de estar aqui com você e de receber hoje em nosso Caixa Mágica, em homenagem ao centenário do rádio no Brasil, Edson Pereira de Melo. Quem é ele, Luiz Carlos Silva? Ele é o Edson Mauro, bingo! Um dos maiores locutores esportivos do Brasil, de todos os tempos, em plena atividade, tem muita história para contar. Mais um apaixonado pelo rádio, né? Ele vai contar muita coisa boa para a gente, Mansur. Aí Com está certeza. ele. Edson Mauro, bem-vindo, amigo. Alegria receber você. Obrigado, Mansur. Prazer revê-lo, prazer ver meu querido amigo e irmão Luiz Carlos Silva, com quem a gente está sempre em contato, mas fisicamente há muito tempo a gente não se vê, não só pela pandemia, mas até por outras oportunidades que a gente não teve, mas a gente está permanentemente em contato, porque o Luiz é uma figura que eu tenho, na verdade, um carinho imenso por ele, não só como profissional, como também como grande amigo, que nós sempre fomos. Então, é um prazer estar aqui para a gente conversar, trocar umas figurinhas, conversar muita coisa. O Mansur também, de quem eu sou fã há muito tempo, desde a Rádio Cidade, nunca tive. Eu estava pensando, Mansur, eu fiz aqui uma olhada no meu HD e cheguei à conclusão que nunca tinha conversado com você. A gente nunca tinha conversado. Eu, seu admirador, seu fã, da época da Rádio Cidade, você, o Sandoval, o Ivan Romero, o pessoal todo, né? Mas eu nunca tinha tido a oportunidade de pessoalmente estar com você para a gente conversar, trocar ideias sobre rádio. Sei que você é um estudioso, além do grande profissional, mas agora a gente tem essa oportunidade. Que bom, Edson. Alegria muito grande. Quando que vocês se conheceram? Você se lembra, Luiz? Primeira vez que você viu o Edson Mauro? Você se recorda, Luiz? Eu ouvia muito o Edson já no Rio, eu trabalhando na Rádio Nacional, e eu ouvia, claro, que a gente tem que se ouvir, saber o que é que está rolando, o que está acontecendo. E via o Edson, de vez em quando, o corredor do Maracanã, cabines de outros Banheiro estádios do Maracanã, banheiro do Maracanã. Aquela hora em que termina o primeiro tempo, aí vai todo mundo fazer pipi. Aí é lá que você encontra com todo mundo, né? Lá é o maior... É verdade. O local de reunião, realmente, é o pipi do Maracanã no intervalo do jogo. Né? Mas com o decorrer do programa, eu vou contar como que eu fui para a Rádio Globo. Aí eu vou deixar essa história mais para depois. Tá. Entendeu? Vamos lá, Mansur. Taca a ficha aí. Ô Edson, inicialmente a gente gostaria de saber a sua primeira lembrança de rádio. Você menino, o que você ouvia? Com o que você sonhava em termos de rádio? Olha, o Mansur e Lula, o que, na verdade, me estimulou muito ao rádio foi a antiga rádio Mairinque Veiga, né? A Rádio Mairinque Veiga, do Rio de Janeiro. Eu tinha mais ou menos 8 anos de idade e foi aí que eu comecei a ouvir rádio assim, de uma forma muito compulsiva, né? Porque eu sempre gostei de futebol, sou um péssimo praticante de futebol, né? E tenho, inclusive, por incrível que pareça, um epíteto, o famoso termo epíteto de o bom de bola. Só que eu não jogo rigorosamente nada, nunca joguei bola, né? Nunca fui bom de bola, nunca joguei, tanto que a minha opção por ser narrador esportivo,
né? Aconteceu justamente porque eu nunca joguei bola. Meus irmãos, meus amigos da esquina iam jogar bola lá em Maceió, na praia do Sobral. A gente tinha, inclusive, um time chamado Sobral Futebol Clube, era o pomposo Sobral, e a gente todo sábado tinha um jogo contra um time de uma outra rua. E eu não jogava, primeiro, porque eu era esmirrado e não jogava bola. E eu ficava tomando conta da roupa. E eu ficando tomando conta da roupa, eu tinha que fazer alguma coisa. Aí eu peguei uma vez uma casca de coco e comecei a transmitir o jogo. Por quê? Porque eu já ouvia muito os grandes narradores esportivos do Brasil. Eu já ouvia o Jorge Cury, já ouvia o Dualcey Camargo, ouvia o Fiore Giliotti, o Pedro Luiz, o Edson Leite. Tinha um cara na rádio Marinque Veiga, que era Cid... Não era Cid Moreira, era um outro Cid. Mas era sensacional. E eu ouvia muito, através das ondas curtas, da Rádio Globo. A Rádio Globo, naquela época, não tinha uma grande equipe esportiva, mas ouvia a Rádio Nacional, a Rádio Tupi, a Rádio Marinque Veiga, a Rádio Bandeirantes de São Paulo, a Rádio Pan-Americana, a Rádio Tupi de São Paulo, a Tupi do Rio. E eu ia pesquisando. E isso aí é que me fez entrar nesse grande mercado, vamos chamar assim, do rádio através do meu gosto pelo futebol. E também da própria Rádio Marinque Veiga, mas aí por um outro segmento musical, porque a Rádio Marinque Veiga tinha um programa chamado Hoje é Dia de Rock, que era apresentado pelo Isaac Zaltman, às 6 horas da tarde, e a Rádio Marinque Veiga, ela, a partir das 6 horas da tarde, como todas as outras rádios do Rio de São Paulo, elas chegavam através da onda curta, mas muito bem lá em Maceió. E eu ouvia, captava como se fosse uma rádio local que disputava audiência com a Rádio Gazeta, com a Rádio Difusora, com a Rádio Progresso, com a Rádio Educadora Palmares, entendeu? E as rádios locais sofriam esse assédio das rádios do Rio, das rádios da Bahia, que eram todas elas rádios potentíssimas, né? Na onda média e na onda curta. E isso tudo me levava a ouvir a Rádio Marinque Veiga, eu por volta de 8 anos de idade, mas já gostava de rock. E eu ouvia esse programa, Hoje é Dia de Rock, com Isaac Zaltman. Pô, era maravilhoso. Aí eu já curtia Tube Checker e outros mais, e ia por aí. E isso tudo me fez gostar de música e me fez gostar de futebol. Então, a música pela Rádio Marinque Veiga, que eu ouvia o programa Hoje é Dia de Rock, e através do futebol, que eu acompanhava pelos grandes narradores esportivos. Então, eu tenho até hoje e mantenho essa minha preferência via rádio, através do futebol, através da música, e isso aí abriu uma série de caminhos para mim. Acho que esse foi o meu primeiro grande contato com o rádio. Muito legal, muito interessante. Música, esporte e notícia. Depois você gostou muito de ler notícia também. Notícia, não é? Verdade. Quando você fez o teste, que eu vi muitas entrevistas com você, antes de fazer esse programa, você contando, né? Você novinho, 15 anos, né? Fazendo o primeiro teste, o pessoal já achando que você já era locutor profissional, já trabalhava em rádio, né, Edson? É verdade, porque eu pegava o jornal do seu Caio, né? Meu pai ia para casa, aí depois de trabalhar, 6 horas, 7 horas, ele jantava, ia pegar o jornalzinho dele, Jornal de Alagoas ou Gazeta de Alagoas, ele sentava na cadeira de balanço e daqui a 5 minutos ele já estava cochilando. Aí eu passava a mão no jornal, levava para o banheiro, porque o banheiro tem aquele som já tratado, né? Aí eu ficava lá lendo as notícias. Notícia, antigamente, vocês lembram muito bem, ela vinha com a procedência, né? Brasília, o presidente da República decretou mais um ato institucional, né? Aquela época da cana dura. E eu lia as notícias, tudo, lá de Maceió. Os trens hoje para Recife vão sair com um atraso de 48 horas porque está havendo um problema de retenção. Blá, blá, blá. E eu fui treinando aquilo de uma forma instintiva, tanto que aos 13 anos eu fiz o meu primeiro teste na Rádio Progresso, fui aprovado, mas não fui contratado, porque eu tinha 13 anos, e aí o diretor lá falou: você tem quantos anos? Eu falei: tenho 13. Ah, você é de menor.
de menor não pode ser contratado. Eu falei, porra, e quando é que eu vou ser? Não falei porra naquela época. Aí eu falei, mas e quando é que eu vou ser contratado? Não, só quando você tiver 15 anos, porque aí já existe uma lei de contratação de menores, não sei. Porra, eu fui para casa chorando, né? Fui para casa chorando, aí cheguei lá, falei para a dona Beth, falei, mãe, não fui contratado, fui aprovado, mas não fui contratado. Mas aí, aos 15 anos, aí eu fiz um outro teste, mas nesse período eu continuei treinando muito, que eu acho que esse é o grande segredo. Se você tiver aptidão, por exemplo, para rádio, jornal, televisão, internet, sei lá, comunicação, basicamente, você tem que exercitar ao máximo, porque um dia a oportunidade vai chegar. E aos 15 anos, a chance chegou com um amigo do meu irmão, o Hélio Lessa, que trabalhava na radiodifusora lá de Maceió, e o Hélio, eu insisti, enchia o saco do cara, de vez em quando ele passava na loja do meu irmão, que era Luiz também. Aí eu falava para o Hélio, me leva para fazer um teste na radiodifusora. Eu tinha 15 anos. Porra, quantos anos você tem? 15? Pô, tá maluco? Pô, você nem perdeu o cheiro do mijo. Repara que loucura. Você não perdeu nem o cheiro do mijo, já quer trabalhar, não sei o quê. Aí eu fui fazer o tal do teste e fui aprovado. Foi quando o diretor lá, o Sabino Romariz, ele, depois de eu fazer o teste, ele ouviu, rebobinou lá, tudo mais, aquele fitão, aí ouviu, aí falou, pô, mas você trabalha em que rádio? Aí eu falei, não, nunca trabalhei em rádio, não trabalho em rádio. Aí, porra, mas tá parecendo que você vai. Eu falei, pois é, que eu leio jornal, aí fui explicando as coisas todas, aí no mesmo dia já fui levado a fazer o início do período de estágios, e depois começou a minha vida. Aí fui para a Rádio Gazeta aos 18, aos 21 vim para a Rádio Globo, depois tive uma passagem pela Rádio Jornal do Brasil, pela Rádio Tupi, voltei para a Rádio Globo e estou lá na Rádio Globo até hoje. Feliz e contente, porque, na verdade, é o que eu imaginava que pudesse acontecer na minha vida. Entendeu? Em resumo, é isso aí. Muito bom, muito bom. Luiz? O Edson já falou que com 21 ele veio para o Rio. Essa história também é fantástica e muito bonita. Foi o nosso saudoso Valdir Amaral quem mandou buscar você lá em Maceió. Confere, Edson. É verdade. O Valdir Amaral, ele me contratou lá da Rádio Gazeta, porque isso aí também foi um episódio muito interessante na minha vida profissional e pessoal, porque o Sérgio Moraes, que o Luiz Carlos conhece tão bem, né, brilhante narrador esportivo da Rádio Globo, daquele timaço que a Rádio Globo tinha, que parecia até o time do Barcelona, do Guardiola, naquela época, era a equipe esportiva da Rádio Globo, que tinha o Valdir Amaral, depois chegou o Jorge Cury, o João Saldanha, Mário Viana, Zé Carlos Araújo, Sérgio Moraes, Antônio Porto, Ayrton Rebelo, depois chegou o Luiz Carlos Silva, Denis Menezes, o Washington Rodrigues, era o Kleber Leite, e era o verdadeiro Barcelona da época do rádio e da comunicação brasileira. E a Rádio Globo, ela, como todas as outras rádios grandes do Brasil, ela fazia a cobertura dos 13 jogos da loteria esportiva. E um dia o Sérgio Moraes, ele saiu de Belo Horizonte, ia para Maceió, mas ia fazer uma conexão em Salvador, perdeu o avião ou atrasou, ou adiantou, alguma coisa assim, e ele não ia conseguir chegar no sábado à noite para fazer o jogo ao vivo no Estádio Repelé. Aí a Rádio Globo ligou de emergência lá para Maceió, para o Márcio Canuto, o grande Márcio Canuto, que era meu chefe na época, lá na Rádio Gazeta, e o Márcio me escalou, eu estava de folga, me escalou para fazer o jogo, fiz o jogo sábado na Rádio Globo, direto do Repelé para a Rádio Globo, e quando terminou o jogo, aí o Dalton Ferreira, que o Luiz Carlos conhece também muito bem, aí o Dalton perguntou, Edson, você tem quantos anos? Eu falei, tenho 21. Você é casado, solteiro, estuda? Aí eu passei a ficha toda para ele. Aí ele falou, cara, você não quer vir trabalhar com a gente aqui? Aí eu falei, cara, só porque você é carioca, quer tirar onda com o alagoano, tá brincando? Aí ele falou, não, você vai ver, segunda-feira eu te ligo e tudo mais. Aí ligou na segunda-feira, confirmou. Aí, quando foi na quinta-feira,
eu já estava aqui no Rio para conversar com o Valdir Amaral, com a equipe toda e me integrar e tudo mais. Aí foi quando eu vim, assinei o contrato com 21 anos, aí eu comecei a trabalhar na Rádio Globo. Mas foi um episódio também que mudou a minha vida profissional, minha vida pessoal, e que eu até hoje relembro assim, com uma satisfação muito grande, Mansur e Lula. Poxa, espetacular, essa história é incrível. Essas coisas do destino, a estrela ali bateu, chamou, você foi, não é? Aconteceu de uma maneira maravilhosa. Seus pais sempre te apoiaram, Edson, na sua profissão? Olha, o meu pai, eu perdi o meu pai muito novo. Meu pai, quando ele faleceu, eu tinha 12 anos, né? Eu tinha 12 anos, mas ele já acompanhava esse movimento que eu fazia, de meu amor pelo rádio, pelo futebol. Eu ia muito ao estádio do Mutange, que é o estádio do CSA, né? O velho estádio do CSA, antes do Rei Pelé. A gente ia, e eu ia com meu pai, porque meu pai era CSA, e eu também, né? E eu e ele, a gente ia muito, que era um estádio razoavelmente perto lá de casa, e eu já assistia os jogos de futebol. Mas aos 12 anos, quando eu tinha 12 anos, meu pai faleceu, aí ficamos eu, minha mãe, e a minha mãe sempre me apoiou. Ela foi, na verdade, um fator decisivo, porque ela viúva, morávamos eu e ela. Eu tenho um irmão que era mais velho que eu, já faleceu, mas na época morávamos os três juntos, ele já tinha casado, saiu de casa e tudo mais, e morávamos eu e minha mãe. E quando aconteceu esse convite da Rádio Globo para que eu viesse para o Rio, aos 21 anos, a minha mãe, Dona Bete, ela foi um fator decisivo, porque eu cheguei para ela e falei, mãe, eu estou com um convite do Rio para ir para a Rádio Globo. Ela falou, vá, pelo amor de Deus, siga a sua vida. Então, isso aí me deu uma força muito grande, né? E ela sempre teve um orgulho muito grande desse tipo de situação que aconteceu na minha vida, que, na verdade, me encaminhou profissionalmente a vida toda, né? Foi a partir daí que as coisas aconteceram e com o apoio dela. Eu fico pensando assim, eu comecei lá em Ponte Nova, em Minas Gerais, e como locutor musical, né, a gente fazia notícia, lia tudo, né? E chegava gente na cidade, a gente entrevistava, apresentava baile de debutantes. Depois, tudo a gente fazia. Depois eu passei a organizar a equipe de esportes. Não sei exatamente por quê, mas alguém mudou e tal, eu me tornei o locutor esportivo. E convidei o Luiz Carlos Silva para ser repórter. Ele foi meu repórter. Olha, trepidante, nosso trepidante Lula. E nós viemos mais ou menos para o Rio na década de 70, mais ou menos... Não, eu vim antes, 73, e o Lula, 77. E você veio em 71, acho, né? Na década de 70 também, eu né? Em 71, Eu tinha 21 anos, acho que você tinha também na época 21, né? Quando você foi para o Rio de Janeiro. E para aprender a transmitir futebol, eu sofri. Eu anotava os nomes, né? Mesmo dos meus amigos ali, quando eu os via dentro de campo, para aprender, guardar o nome de cada jogador que eu conhecia fora, e também encadear a narração com frases de efeito, etc, etc. Dá um trabalhinho. Como é que foi para você ganhar essa tarimba nas suas primeiras transmissões, Edson? Olha, Mansur, como eu revelei aqui, e já revelei em outras entrevistas e tudo mais, as pessoas acham engraçado. Na verdade, eu comecei narrando na praia, porque eu não tinha função no time, eu era barrado no Sobral, no glorioso Sobral Futebol Clube, e eu ficava tomando conta da roupa. Aí o pessoal falava, meu irmão mais velho, aí falava, Edinho, fica tomando conta da roupa, e olha lá, essas coisas assim. E eu ficava tomando conta da roupa e ficava vendo o jogo. Aí daqui a pouco eu falei, não, agora eu vou pegar um coco. Aí peguei uma caixa de coco que tem esse som, né? Que tem um som tratado também, né? E comecei a fazer a narração. Bola com o Pedrinho dá para Zé Beruti na ponta para Valder, bota na direita, coisa e tal. E isso aí é uma coisa instintiva. O Luiz sabe como isso funciona, porque o Luiz é um grande narrador esportivo e sabe muito bem
como você desenvolve esse tipo de mecanismo. E eu fui desenvolvendo e tudo mais, porque eu conhecia os caras todos, eram meus amigos da esquina, os caras da outra rua, que eram do time adversário, eu também conhecia, e isso eu ia sempre treinando. Então, esse treinamento é que dá essa prática toda a você, né? Te dá essa prática. E eu, quando fiz o meu primeiro teste para narrador esportivo, de verdade, aos 18 anos, na Rádio Difusora de Alagoas, né? Porque uma coisa é você narrar na praia, né? Com seus amigos, que ninguém está ouvindo e tudo mais. Na outra oportunidade que eu tive de fazer um primeiro teste, que foi para narrador esportivo, aconteceu no torneio Início, que hoje nem existe mais, mas o torneio Início era aquele tipo de evento de apresentação dos campeonatos locais, onde os times jogam 10 minutos de um lado, 10 minutos de outro, e trocam de lado e fazem uma partida de 20 minutos de apresentação. E o Márcio Canuto, que era meu chefe na Rádio Difusora, depois ele me levou para a Rádio Gazeta, aí o Márcio falou: Edson, eu soube que você narra jogos na praia. Aí eu falei: narro na praia, dos jogos dos meus amigos, eu brinco com eles e coisa e tal. À época eu já trabalhava profissionalmente na Rádio Difusora e tinha 17, 18 anos. Aí o Márcio falou: pô, você não quer fazer um teste para narrador esportivo? Vai ter o torneio Início. Aí eu falei: porra, legal. Aí fiz o teste, mas eu fui precavido. Eu levei um amigo meu da minha rua, que conhecia todos os jogadores do campeonato alagoano, né, o João José. Aí eu combinei com ele: João José, eu vou fazer um jogo do torneio Início lá no estádio da Pajuçara, que era o campo do CRB. Agora, os jogadores, eu não conheço todo mundo, eu conheço os caras do CSA, porque eu era e sou torcedor com muito orgulho do nosso azulão das Alagoas, né, do CSA. E eu falei para esse amigo meu: eu queria que você, que conhece todos os jogadores, o cara conhecia até o ponta esquerda do Capelense, ele sabia quem era, o lateral direito do Estivadores, do outro time lá, do CSE de Palmeira dos Índios, do Asa de Arapiraca, ele conhecia tudo. Aí eu peguei esse cara, eu falei: vamos fazer o seguinte, eu vou convidar com o Márcio, vou levar você para a cabine comigo, e você, durante o jogo, eu tiro o fone do lado direito ou do lado esquerdo, e você fica do lado do meu ouvido, cantando o nome dos caras, dizendo os nomes dos caras. Aí, e aconteceu isso. Aí, pô, vai começar o jogo, começa o jogo. Aí, toca na bola. Aí ele já falava: Pedrinho, devolve a bola na intermediária, passa agora para João, volta pelo lado esquerdo, volta lá na ponta direita para Pedroca. Aí fui fazendo isso e você vai ganhando ritmo. Vai ganhando ritmo. Agora, tudo, o mais importante de tudo, o Mansur e o Lula sabe como isso funciona, é que você tem que ter, primeiro, aptidão, né? Segundo, uma aplicação muito grande para que isso comece a funcionar, né? E que você tenha também o objetivo de fazer com que aquilo se torne uma coisa agradável. É assim que eu vejo uma transmissão de futebol. E eu aí daqui a pouco já comecei a me sentir mais solto, aí já brincava e tirava uma onda, alguma coisa assim. Tanto que eu fiz o primeiro jogo, e quando terminou o tal do primeiro jogo, que foi o meu quebra-gelo, com o João José soprando aqui no meu fone, aí quando terminou o primeiro jogo, aí o Márcio Canuto, que era repórter, ele estava lá na pista, lá no estádio do CRB, na Pajuçara, aí ele fez assim para mim, fez um afirmativo: pô, vai fazer outro, você vai fazer outro. Eu falei: pô, outro? Pô, legal. Então deu certo. Aí eu comecei, aí depois fui contratado pela equipe esportiva. Eu era contratado até então só para fazer noticiário, lia o jornal Difusora de Alagoas no ar, aquele negócio assim. Aí depois fui contratado também para ser narrador esportivo. Então, esse é o começo. Mas, acima de tudo, é o que é treinamento. Eu acho que tudo é treinamento. Sim, porque você, inclusive, hoje você dá aula já há algum tempo na escola de rádio e você procura transmitir tudo isso para os seus alunos e muito mais, né, Edson?
Eu passo esse tipo de experiência e esses conceitos, né, Mansur, que são os conceitos que eu trago. E hoje eu tenho a oportunidade de vez em quando, encontrar com vários alunos, ex-alunos no Maracanã, em alguns estádios, quando as rádios viajavam regularmente, às vezes eu chegava em Vitória, encontrava um ex-aluno, aí, que eu já estou fazendo isso há mais de 15 anos. Eu comecei a fazer aulas para narração esportiva na Estácio. Durante 2 anos eu fiz um curso de extensão na Estácio. Aí a Estácio mudou, foi comprada, teve lá aquela mudança toda de administração, eles encerraram vários cursos e o Rui Jobim me chamou para fazer lá na Escola de Rádio e TV. Aí eu comecei a fazer, mas já faço isso há mais de 15 anos, e um dia desse eu estava fazendo aqui um levantamento, porque eu tenho todas as turmas que eu já promovi, né, que eu já lecionei. E fiz um levantamento, Mansur, acho que hoje já tem mais de 250 profissionais, entendeu? No mercado. É uma coisa impressionante, porque eu fazia uma primeira aula, um primeiro curso durante o primeiro semestre, uma outra no segundo, e a média era de 15 alunos por aula, entendeu? Por curso. Então, você vai medindo, você vai vendo, aí eu somei entre 250 e 300, entendeu? Um dia desse eu estava no Maracanã, há umas 2 semanas, de repente chegou lá um rapaz, aí, pô, Edson, eu sou o Fernando, seu ex-aluno. Pô, eu não lembro. Eu falei, Fernando, desculpe, pelo amor de Deus, mas já faz tempo. Ele falou, pô, já deve fazer uns 8 anos e tudo mais. Ele estava fazendo o Campeonato Carioca agora e já estava contratado pelo pessoal da TNT, entendeu? Então, isso tudo me dá um orgulho muito grande. Um outro dia eu fui fazer um trabalho aqui no Sport TV e na hora que eu cheguei lá, encontrei uns 5 ex-alunos. Aí vieram todos eles, aí o maior abraço e tudo mais, e todos eles têm, assim, um reconhecimento, né, pela experiência que eu passo, pela metodologia, porque eu acho que a metodologia ela é muito importante para o atendimento, porque eu faço questão de dividir isso com o Lula, porque o Lula é um excepcional narrador e é reconhecido como um dos grandes do Brasil. A gente sabe muito bem que a metodologia que você utiliza, ela é que tem importância na hora de você colocar o famoso recado final no ar, né? Porque isso tem método. Tem método. Você fazer uma transmissão, isso existe uma metodologia, existe estudo, existe o planejamento, existe a metodologia que você vai utilizar, existe o improviso, mas, acima de tudo, existe o quê? A preparação. Você tem que estar preparado, porque o jogo de futebol, ele joga contra você o tempo todo. E uma transmissão, ela vai contra você o tempo todo. Por quê? Porque aquilo ali é o factual, é o que está acontecendo e você não sabe o que vai acontecer. De repente, o jogador pega uma bola, sei lá, pela ponta direita, Marinho, do Flamengo, que é um exímio driblador, e esse cara, de repente, dribla o mesmo jogador 2 ou 3 vezes, ou 2 ou 3 jogadores. E você tem que estar preparado para verbalizar aquilo. Porque a graça da transmissão é o quê? É a verbalização. É você completar e entregar a verbalização. Então, esse é um dos pontos principais que eu entrego aos alunos dentro dessa metodologia. Eu hoje faço aulas online de narração esportiva, e até por causa da pandemia e tudo mais, eu comecei um curso online que, felizmente, é muito procurado. As pessoas procuram, e eu faço muito mais a coisa voltada para que você desenvolva uma metodologia própria, entendeu? E, a partir daí, você passe a fazer de uma forma muito mais livre, de acordo com o quê? Com aquilo que o jogo te oferece. Porque o jogo te oferece tantas alternativas que você termina exercitando a sua criatividade acima de tudo. Muito bacana. Luiz, uma volta com loucura. você, Luiz.
E tem, sem querer criticar, e não é crítica, mas apenas observação, né, Edson? Tem narrador, vários deles, o cara vai para o estádio, chega lá faltando 10 minutos para a bola rolar, anota rapidinho o time no papel, né? E Opa, Congelou. acho que o Lula deu uma travada. Travadinha. e Olha, o se Lula foi. O preparar, Lula, não é isso? é verdade, Lula. Não tem Repete. isso, mas olha, mas eu no curso e até nas conversas com o pessoal, por exemplo, lá da Rádio Globo, que a Rádio Globo tem uma meninada que está agora entrando no mercado, o Renan Moura, entendeu? O Hugo Lago, que são dois excelentes narradores, e eu converso muito com eles. Inclusive, o Renan Moura e o Hugo, eles foram meus alunos na Estácio, o Hugo, e depois o Renan, na Escola de Rádio e TV. E eu converso muito com eles sobre isso. A gente está sempre conversando, ou na própria rádio, ou por telefone, ou pessoalmente, no Maracanã. Eu estou sempre conversando, estou sempre passando esse tipo de experiência, porque não teria graça nenhuma eu, aos 70 anos, entendeu? Não ter como repassar esse tipo de conhecimento que eu acumulei. Senão, eu não estaria aqui fazendo rigorosamente nada e não estaria prestando o serviço que eu acho que devo prestar ao mercado, aos amigos e tudo mais. Então, isso aí é, acima de tudo, a preparação que você tem que ter. Mas já vi muita gente, Lula, chega em cima da hora e tudo mais, e às vezes perde até primeiro tempo. Tem muita Perde, é verdade. Tem muita gente que acontece isso. E o rádio hoje, Edson Mauro? Você já passou por tantas experiências, né? Já viu tantas transformações. Como é que você vê o rádio hoje completando 100 anos, né, de transmissão no Brasil? Ô, Massu, eu vejo o rádio ele cada vez mais competitivo, né? Hoje o rádio ele continua a ser um meio de comunicação de massa, né? Como sempre foi, mas ele sofre hoje, como sempre sofreu, um ataque muito grande de quem vem depois, né? De quem vem depois. A gente percebe muito bem que o rádio ele foi o primeiro atacante de um meio de comunicação, que o meio de comunicação que prevalecia antes do rádio era o jornal. Aí chegou o rádio. Aí agora ninguém mais vai ler jornal porque chegou o rádio e o rádio é o jornal falado. Daí você ter, inclusive, colocado esse título, Jornal Falado, nos jornais que são lidos no rádio e tudo mais. Não, ninguém mais vai ler jornal. Claro que ninguém parou de ler jornal. O jornal continuou por muitos e muitos anos, o rádio entrou, prevaleceu, veio em seguida a televisão, atacou o rádio e o jornal, obviamente, sofreram. Por quê? Porque a televisão era o jornal falado e visualizado, né? Então, isso tudo causou um ataque. De repente, estavam no mercado o jornal, o rádio, a televisão e chegou a internet. Pô, agora a internet vai acabar com a televisão, o rádio e o jornal. Por quê? Porque a internet ela tem som, imagem, dados, maneira de você pesquisar, tem uma série de outras ferramentas que os outros meios de comunicação não têm. Não, está todo mundo aí. Jornal, rádio, TV, internet, aí chegou o streaming. O streaming vai acabar com tudo. Não acabou e não vai acabar. Por quê? Porque o processo de renovação, é assim que eu vejo, essa é que é a grande graça. Eu acho que o que morre, por exemplo, nos meios de comunicação, não é o meio, é o veículo mal dirigido. E a gente já viu tantos jornais acabando. Quantos jornais? Por exemplo, aqui no Rio, na época que eu cheguei, havia um super jornal que era o Correio da Manhã, que eu lia lá em Maceió. O Correio da Manhã. De vez em quando rolava um Correio da Manhã, eu lia, ficava embevecido, louco, com os colunistas, com o formato, né, o design do jornal, essas coisas todas, e eu ficava realmente encantado com aquilo tudo. Acabou. O jornal, que era dos Diários Associados, acabou também.
várias rádios acabaram. A Rádio Marinque Veiga, que foi a rádio que me motivou muito a gostar de rádio, acabou a Rádio Marinque Veiga, acabou a Rádio Mauá. Em São Paulo, várias rádios acabaram. Havia uma rádio em São Paulo chamada Rádio Piratininga, que eu ouvia pelas ondas curtas. Acabou também, acabou a Rádio Nacional, depois virou Rádio Globo, entendeu? No Rio de Janeiro, várias e várias outras rádios acabaram. Então, e televisões, acabou a TV Tupi, acabou a TV Excelsior, acabou a TV Rio, né? Então, isso tudo faz com que você chegue à conclusão, pelo menos é essa a minha conclusão, o meio de comunicação não acaba. O jornal agora se renova e passou a ser jornal, só que jornal online. Você está lendo o jornal online, em formato de jornal, mas online. Mas é jornal, é jornal. Houve a adaptação. E isso tudo faz com que a gente chegue à conclusão que quem morre, na verdade, é o veículo mal administrado. Quantas televisões, quantos jornais, quantas rádios, quantos portais de internet a gente já viu morrer, entendeu? Como era o nome? Orkut, como é que é? Orkut. Aquilo era o quê? Aquilo era uma ferramenta, né, online que morreu, porque algum problema houve, foi mal administrado, foi o quê? Foi atropelado pela tecnologia dos outros. Então, o que morre é o veículo, não é o meio. O meio vai permanecer sempre se renovando. Então, eu vejo o rádio hoje num momento maravilhoso. A distribuição do áudio do rádio melhorou de uma maneira impressionante. Hoje você pode ser ouvido não só no velho e tradicional radinho de pilha, entendeu? Que hoje as pessoas já não consomem quase mais. Por quê? Porque hoje o grande objetivo do rádio ele é falar para as pessoas que estão na mobilidade. É o sujeito que está no carro, aí você ouve no automóvel. A audiência de automóvel, então, do rádio, é uma coisa impressionante. Hoje você ouve também pelo tablet, você ouve via aplicativo no seu celular, você está trabalhando em casa, está ouvindo rádio, está acompanhando, está consumindo um outro meio. Então, os meios hoje se cruzando fizeram com que o rádio tivesse esse grande apoio, e hoje não é mais nem rádio, é áudio. Eu vejo tudo como áudio. Aí daqui a pouco chega o podcast. Podcast é rádio? Não, não é rádio, é áudio. E o rádio hoje é o quê? É rádio? Não, é áudio também, entendeu? Tudo é áudio. O que é falado é áudio. Aí, de repente, vem também o que os canais, nesse cruzamento que o YouTube faz, canais pretensamente de rádio com televisão. Mas isso é o quê? É o videocast. Videocast que leva um pedaço do rádio, leva a raiz do rádio, porque ele é apresentado com formato de rádio, mas com imagem. Isso é o quê? Não sei, é comunicação. Eu acho que tudo é comunicação. E nisso o profissional é que é o mais importante, né, Edson? Sim. Nessa mudança toda de tecnologia, aquele que usa o microfone precisa também se renovar, se preparar, se adaptar cada vez mais. É verdade. Veja agora o que está acontecendo aqui com nós três. Você está apresentando o seu programa ao lado do Luiz Carlos Silva, entendeu? Você é um belíssimo profissional, consagrado, reconhecido no Brasil todo como um dos maiores apresentadores de rádio, uma voz conhecidíssima, o Lula também, mas vocês têm um programa online, profissionais basicamente de rádio, né? Mas que hoje já estão cruzando com os outros meios. Então, eu acho que tudo é resumido em quê? Em comunicação. O que é jornal? Não, cara, é comunicação. TV? Não, comunicação. Streaming? Não, comunicação. Eu acho que vai terminar um grande balaio, entendeu? E vai se jogar tudo dentro e dizer, vem cá, rádio, jornal, TV, tem separação? Não, é comunicação, cara. É comunicação. Eu acho que é isso que vai acontecer. Já está acontecendo, já está no embrião disso. Luiz,
Olha, o Edson, ele narra tudo, né? Futebol, basquete, Fórmula 1, voleibol. Além do futebol, Edson, qual que você gosta mais de narrar, né? Ou é basicamente o futebol? Não, o futebol, obviamente, sempre foi uma base, até pelo volume, né, Lula, de eventos de futebol que a O gente sempre número, né? teve, né? É, um número maravilhoso, mas eu sempre gostei muito de narrar Fórmula 1, né? De Uhum. Fórmula 1 eu sempre tive um prazer muito grande, tive chance de fazer uma série de corridas presencialmente, e isso me levou a ter um aprendizado de Fórmula 1 que eu até hoje procuro manter. Já não tenho uma afinidade tão grande quanto eu sempre tive, como eu sempre tive com a Fórmula 1, mas a Fórmula 1 também sempre me deu muito prazer. Me dá prazer também narrar basquete, vôlei, natação, tudo realmente. Eu acho que o único esporte que até hoje eu não tive chance de narrar foi tênis, né? Acho que tênis eu não narrei e, obviamente, ele não é adequado para a narração do rádio, né? Não é adequado para a narração do rádio. Mas os outros esportes todos eu tenho prazer muito grande. Luiz, você no início disse que ia contar alguma coisa aí sobre o Não, Edson. eu já conhecia o Edson, né, de Maracanã, outros estádios também. E o Mansur, como o Mansur destacou, o Mansur criou uma equipe lá na Rádio Ponte Nova e me convidou para trabalhar na equipe. E eu relutei muito, eu falei, não quero saber desse negócio, não. Então, eu entrei no futebol, no esporte, através do Mansur. Aí passei a fazer reportagem de campo e eu já contei também aqui, terminava o jogo, eu dizia, terminou aqui no gramado uma entrevista, vai Mansur, Mansur, daqui a pouco o senhor volta do vestiário. Aí eu, pô, mas que Era cara uma ordem, era uma chato, que escala. cara chato. Aí um dia eu estava entrando de férias e toca o telefone lá na Rádio Nacional. Aí atenderam e alguém disse: é para você, para mim, Luiz Carlos Silva. Querem falar com você. Eu peguei o telefone, aí a voz do outro lado disse assim: não fala o meu nome. Quem está falando aqui é Edson Mauro, não diga o meu nome. Eu falei: ah, tudo bem, amigo, tranquilo? Aí ele falou: olha, o Valdir Amaral pediu para ligar e te convidar se você teria interesse em trabalhar na Rádio Globo. Aí eu, né, viajei e tal, eu falei: olha, ele falou, eu queria marcar um almoço contigo. Eu falei, eu estou indo de férias, eu vou a Minas e volto daqui a um mês. Não, então quando você voltar, você me liga e a gente vai almoçar. E assim aconteceu. O Edson fez o convite para a minha ida para a Rádio Globo. Não sei se você lembra disso, Edson. Claro que eu lembro, porque a Rádio Depois deu Globo era... briga, e depois ficou tudo bem. Teve briga, Teve é briga, verdade. teve briga. Mas esse fato do Lula ter ido da Rádio Nacional para a Rádio Globo é porque na Rádio Globo houve lá uma saída de algum narrador e, obviamente, surgiu a vaga, né? A Rádio Globo, naquela época, ela tinha uns 6 ou 8 narradores, né? Então, saiu um narrador e o Valdir, ele me perguntou, Edson, a gente está precisando trazer para cá um narrador para recompor a equipe, para fazer a reposição e tudo mais. Você indica alguém, coisa e tal? Eu falei, o Valdir, tem um cara na Rádio Nacional, está lá na equipe do Zé Carlos Araújo, e o cara está mostrando que, porra, tem pique, tem ginga, é um belíssimo narrador, é gente boa, o conceito dele é legal. Então, o Lula, ele se enquadrava em todos os padrões da Rádio Globo. A Rádio Globo precisava de um excelente narrador, de uma excelente pessoa, de um profissional que pudesse acrescentar, entendeu? Aí eu passei o perfil para o Valdir Amaral. E o Valdir ouviu, no final de semana, uma quarta-feira, alguma coisa assim, uma transmissão do Luiz, e quando foi, alguns dias depois, ele falou, Edson, ouvi o teu amigo lá, hein, o Luiz Carlos, bom, o cara é bom, fala com ele, pergunta se ele quer vir para cá. Aí foi quando eu liguei para o Lula e aconteceu isso. E a briga teve depois, né, Lula? Porque o Zé Carlos Araújo, que é um irmão querido que eu tenho, entendeu? É uma pessoa porque eu tenho um reconhecimento muito grande. Desde quando eu cheguei aqui do Rio, ele sempre me ajudou muito.
E o Zé Carlos estava com a equipe da Rádio Nacional, e ele tinha saído da Rádio Nacional, da Rádio Globo para a Rádio Nacional, num clima meio de briga, né? Num clima meio de briga, teve problema lá na Justiça, ele com o Valdir Amaral, acho que passaram alguns anos não se falando, teve tudo isso, foi um clima ruim. Então, no momento em que o Zé Carlos Araújo, meu querido irmão, ele descobriu que eu que fiz o contato para levar o Luiz Carlos Silva para a Rádio Nacional. Aí, uma vez, encontrei no intervalo do jogo no Maracanã, no banheiro, no intervalo, eu encontrei com o Zé Carlos Araújo. Aí, o Zé Carlos Araújo, eu falei, fala Araújo, eu sempre chamo o Zé Carlos de Araújo até hoje. Aí eu falei, fala Araújo! Aí ele, porra, você, hein? Aliciando meus profissionais, aliciando os profissionais da minha equipe. Aí eu cruzei o braço. Aí eu falei, como aliciando os profissionais? Porra, você não chamou o Luiz Carlos Silva para ir para a equipe do Valdir? Negócio assim, aí ficou aquele climão, né? Aí eu falei, Zé Carlos, mas você não levou a equipe toda da Rádio Globo, do Valdir, para a Rádio Nacional? Aí ele, mas aí foi outra situação, não sei quem, coisa e tal. Aí ficou aquele que eu falei, Zé, porra, eu não vou discutir com você, porque senão eu vou ficar rouco, e você também, e a gente tem ainda mais um tempo de jogo. A gente, porra, tá no intervalo do jogo. Aí ele, não, depois a gente fala, coisa e tal. Aí teve esse climão e coisa e tal. Mas aí depois a gente se encontrou. Aí eu falei, Zé, cara, foi bom pro Lula. O Lula era o seu terceiro narrador lá. Não sei qual era a posição, Lula, que você tinha lá. Se era terceiro ou quarto. Quarto narrador, quinto. Lá tinha um time grande lá também. Vili Gonza, Januário de Oliveira, Sérgio Moraes estava lá. Isso. Vitorino Vieira. Isso. Tinha muita gente. Agostinho Gomes. Isso, Agostinho. E eu falei para o Zé Carlos, falei, Zé, mas foi bom para o Lula. Porra, o Lula é gente boa, é um belo narrador, o Valdir estava precisando, porra, vamos dar chance pro cara. Aí, porra, mas pro Valdir, a bronca dele era com o Valdir, cara. Tanto que, anos e anos depois, o Zé Carlos Araújo, ele se reconciliou com o Valdir e reconheceu a importância que o Valdir teve na vida dele. Entendeu? Na vida profissional, porque os dois sempre foram muito parecidos. O Valdir, um criativo maravilhoso, e o Zé Carlos Araújo é um dos maiores criativos de rádio que eu conheço. O Zé Carlos Araújo, bordões maravilhosos, eternos e tudo mais. E o Valdir Amaral foi o grande professor dele. E eles até se parecem nas atitudes, fisicamente, entendeu? E tudo mais. Então, o Zé Carlos depois se reconciliou com o Valdir. Porra, a alegria que me deu isso foi maravilhosa. Muito bom. Que história, sensacional. Edson, qual a importância, pergunto para você e o Luiz também, que trabalhou com ele, do Valdir Amaral para o rádio esportivo no Brasil? Não, olha, eu acho que o Valdir ele foi uma referência, né, eterna. Ele é uma referência eterna no rádio, porque o Valdir ele não era apenas um narrador esportivo, que muita gente não chegava a entender, na verdade, o que o Valdir Amaral realizava como narrador esportivo, porque o Valdir era um narrador totalmente diferente dos outros narradores. Se a gente hoje tem vários narradores que eu considero que narram muito rápido, narradores meio tipo metralhadoras, e você não entende nada, hoje está havendo uma manifestação e uma infestação muito grande desse formato de narrador, e às vezes eu converso muito, inclusive com o pessoal a quem eu dou aula, eu falo, cara, vai devagar, o jogo precisa ser explicado. Porque uma narração, eu vejo assim, é o meu conceito, é o quê? É uma contação de história. É uma história que está se passando ali e você tem que verbalizar aquela história. E da maneira que você verbaliza é que o cara vai entendendo o jogo. O cara precisa entender o que é que está acontecendo com o jogo. E eu acho que a primeira pessoa a fazer isso foi o Valdir Amaral. Porque narradores que eu ouvia lá atrás eram narradores maravilhosos, entendeu? Mas todos eles narradores tipo metralhadora.
e você não sabia onde estava a bola e não sabia o que é que estava acontecendo, a história do jogo. E o Valdir Amaral não, ele construía a história do jogo desde o momento em que o juiz apitava e a bola rolava pela primeira vez, entendeu? É dada a saída no Maracanã, 0-0. Ele explicava o jogo, ataca pela ponta direita, vai não sei o quê, toca, volta. Então, ele explicava o jogo todo. E eu fui tendo um encantamento pela narração do Valdir Amaral, e, de repente, eu não admitia ouvir nenhum outro narrador que não tivesse, mais ou menos, o estilo do Valdir Amaral. Aí surgiu o Zé Carlos Araújo, né? Independentemente do Jorge Cury, que era um narrador espetacular e que foi para a Rádio Globo em 1972, né? Eu já estava lá, aí o Jorge Cury chegou depois, o Zé Carlos Araújo já estava, o Celso Garcia, que era um outro narrador maravilhoso também da Rádio Globo, tinha mais ou menos um estilo parecido com o Valdir Amaral, e o Valdir Amaral ele foi criando esse estilo e foi firmando o estilo de a explicação do jogo, da explicação do jogo. Você tem que explicar o jogo, você tem que mostrar o que realmente está acontecendo. Porque uma vez ele falou lá para um narrador do Sul que ele ia contratar e terminou não acontecendo, mas o cara falou, não, seu Valdir, o cara deu botou uma banca, um negócio assim, e o Valdir falou, meu filho, narração é a mesma coisa que você está transmitindo um incêndio na Cinelândia. Um incêndio na Cinelândia, você tem que transmitir o que você está vendo. Olha, estamos aqui na Cinelândia, nesse momento, na Avenida Rio Branco, no 13º andar, tem um cara que está querendo se jogar, a polícia chega nesse momento aqui com uma rede de proteção. Você tem que contar o que está acontecendo. É a mesma coisa com o jogo de futebol, entendeu? E eu lembro, que o Valdir que contou esse tipo de coisa, que ele não contratou o cara porque o cara não tinha noção do que estava acontecendo de novo na narração esportiva, que para mim foi tudo implementado pelo Valdir Amaral. Então, o Valdir ele tem uma importância muito grande na criatividade, no formato, ele tem uma importância também na comercialização. O Valdir Amaral era diretor comercial do Sistema Globo de Rádio, ele fazia uma comercialização que até hoje eu não vejo ninguém fazer. E a Rádio Globo, à época, ela fazia a comercialização de todos os esportes que a gente vendia lá, porque eu participei depois também do departamento comercial. E a Rádio Globo vendia futebol, automobilismo, basquete, vôlei, Olimpíada, Copa do Mundo, programas. Ela tinha, assim, um cartel de aproximadamente 10 produtos por ano, e ela vendia todos. Ela vendia todos os produtos, tudo capitaneado pelo Valdir Amaral. Então, o Valdir Amaral, para mim, é o símbolo do rádio. Depois do Valdir Amaral, o grande narrador e que tem o perfil dele é o Zé Carlos Araújo, entendeu? Não só nessa parte como narrador, né? na parte mecânica, na parte de criatividade e tudo mais, mas também pelo lado comercial. Então, esses, para mim, além do Jorge Cury, que foi um grande narrador, essa é a santíssima trindade, para mim, dos narradores esportivos. Valdir Amaral, Jorge Cury e Zé Carlos Araújo. São esses os que eu, na verdade, reconheço como os grandes nomes do rádio esportivo, da narração esportiva pelo rádio no Brasil. Poxa. Luiz, e o Valdir também foi um símbolo assim para você, Luiz? Uma referência? Foi muito bem retratado pelo Edson, Sim. Porque Valdir, o universo dele era amplo, né? Ele era do comercial, Sistema Globo todo, não era só do Rio, e ele tinha um domínio amplo, né? E uma visão realmente espetacular. E eu só ouço elogios até hoje ao Valdir, né? O nosso famosíssimo, querido colega, amigo Zé Cunha. Zé Cunha chegou a trabalhar na equipe de esportes da Rádio Globo, acho que antes do Edson, não sei se foi da mesma época. E o Cunha disse que certa vez o Valdir chegou para ele e falou assim: ô Cunha, você está de uma forma espetacular. Eu vou mandar você uma semana para você curtir férias na Argentina. É um prêmio para você. E o Valdir deu esse prêmio para o Cunha. E uma época que o Cunha também ficou meio doente, né, tal, precisou se recuperar lá em Minas.
O Valdir falou, fica lá em Minas, em Ponte Nova, o tempo que você quiser, 2, 3 meses, você vai receber normalmente. Na hora que você estiver ok, você retorna, você pode voltar. Mas era isso. O Cury era só um narrador, né? Só não, o que eu digo só é o seguinte, o Cury era o homem da bola rolando, né? Não esquentava a cabeça com mais nada. Teve um lance no esporte da Rádio Globo, eu vi, né? Eu estava lá, saiu uma discussão, uma briga. O Valdir, na época, não estava no Rio, ele tinha viajado, e o Cury assumiu o comando. E os dois caras começaram a brigar. Eu acho que era o Maurício que trabalhou com a gente, Edson. Maurício Menezes? Maurício, não era o Menezes, era o outro Maurício. Maurício, um que era da área era comercial, operacional. Né? Operacional, assim. Isso. Começaram uma briga lá na frente do Cury, o Cury tomando um café, aí o Cury olhou, o Cury falou, já terminaram? Acabou? Cada um segue para o seu canto. E acabou. E o Cury não esquentava muito a cabeça, não. Mas o Valdir tinha essa liderança, né? Liderança nata. Total. Ele tinha uma visão muito grande. Uma visão muito grande. Você falou do Zé Carlos, perdão, cortá-lo uma vez, o Mendonça, que jogava no Botafogo, narrando alguns jogos do Botafogo, eu comecei a chamar o Mendonça de Menino do Rio. Eu falava... O menino do Rio, Mendonça. Um dia o Valdir chegou para mim e falou assim, Luiz Carlos, você está narrando muito bem, eu só quero te pedir um negócio, aquele negócio de menino do Rio, lembra aquele rapaz da Nacional, Zé Carlos Araújo, para com isso. Não, mas você vê a estratégia do Valdir. O Valdir primeiro elogiava, que é para amaciar você. Ele tinha métodos, entendeu? Ele primeiro amaciava. Então era maravilhoso. O Valdir Amaral, na época, sim. O menino do Rio parou por ali. Eu falei, acabou, não vou falar mais não, sou Valdir. Sou Valdir, não, Valdir. Vou recolher. Esse negócio do seu Valdir, eu ia contar uma história. O Valdir, quando eu vim para o Rio, em 71, e na tal da semana que eu fiz o jogo lá em Maceió, segunda-feira recebi a passagem, quinta-feira estava no Rio, aí na quinta-feira o Valdir, ele era tão cuidadoso, que ele falou, esse garoto, na hora que ele me conheceu, eu, cara de menino, 21 anos e tudo mais, quando eu cheguei no dia que foram me pegar do aeroporto e tudo mais, eu cheguei lá na sala do esporte da Rádio Globo, que era no 4º andar do prédio do Globo, da Irineu Marinho, 35, 4º andar. Né? E tinha lá um auditório, o estúdio da Rádio Mundial, o estúdio da Rádio Globo, o estúdio reserva e tudo mais. E eu, na hora que cheguei lá no esporte, vendo aquelas figuras todas, os caras que eram os meus ídolos, né? O próprio Valdir Amaral, o Celso Garcia, o garoto do placar, o Zé Carlos Araújo, o garotinho, o Astor Rodrigues, o Denis Menezes, o Mário Viana, daqui a pouco chegou o João Saldanha. Aí eu falava, pelo amor de Deus, onde é que eu estou? Aí eu estava no meio dos caras lá, aqueles caras todos. É por isso que eu comparo ao vestiário do Barcelona, né? Barcelona do Pepe Guardiola. Você parecia que estava naquele time dos sonhos, né? E eu estava lá. Aí o Valdir Amaral, por precaução, quando ele me conheceu, ele falou, trazer esse garoto, ainda eu vou fazer um teste com ele. Aí me botou, no mesmo dia que eu cheguei, para ler o Esporte no Ar. Não sei se o Luiz ainda pegou esse programa que tinha lá. Era às 8h30 da noite, havia um programa chamado Esporte no Ar. Era um programa de meia hora, de 8h30 às 9 horas, e era um programa onde a gente lia os textos. Tinha um redator, e o redator era o glorioso Aureameno. O Aureameno era o redator desse programa Esporte no Ar. O Aureameno lá, louco, cabeludo, bufando, né? Engraçado pra caramba. E ele, lá nas pretinhas, fazendo aquele negócio, depois mimeografava, entregava uma cópia para o operador, uma cópia para quem ia ler e entregou uma cópia para mim. Aí eu, quando olhei com quem eu ia ler, era o Celso Garcia, o famoso garoto do placar. Aí eu falei, isso é para me testar de novo, é para me testar. Só que, quando eu vi o papel, aí eu me senti seguro. Por quê? Porque eu estava habituado a ler os jornais lá da Rádio Gazeta. Eu fazia o Gazeta de Alagoas no ar, fazia o Gazeta informando na cidade, fazia não sei o quê, aquelas coisas todas. Além de narrador esportivo, eu continuava a ser locutor do jornalismo da Rádio Gazeta.
Aí eu falei, porra, ler é comigo mesmo. Aí começou, e agora as manchetes do dia. Pam, param, pam, 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 pam. Flamengo contrata mais um ponta-direita. Tararam, taram, tam, tam. Aí entrava o Celso Garcia, Botafogo, Botafogo. Porra, fizemos o programa, eu, inclusive, já ouvia muito o programa, sabia todo o andamento. Lá em Maceió eu ouvia muito. Aí, porra, me encaixei e entreguei legal. Terminou o programa. Aí, quando eu voltei lá para o estúdio, aí o Dalton Ferreira, porra, estava muito bom, Edson. Porra, o Valdir quer falar com você. Eu falei, porra, ou me ferrei, ou então vou ficar. Aí fui lá na sala do Valdir, cara, isso já 9 horas da noite. Aí fui lá na sala do Valdir, aí o Valdir, pô, Edson, pô, gostei, muito bom. Aí falou da transmissão de sábado, pô, você tem o estilo que a gente tá procurando, coisa e tal, papapá. Aí deu aquela enchida de bola que ele deu no Lula, antes de falar com o Lula para tirar o menino do Rio. Aí encheu minha bola, gostei muito, e coisa e tal, parará, papapá. Agora, deixa eu perguntar uma coisa a você. Você quer ficar mesmo com a gente? Eu falei, porra, Valdir, é o que eu mais quero na minha vida, entendeu? Aí ele falou... Mas quanto é que você ganha? Quanto é que você... Deixa eu fazer umas contas aqui. Quanto é que você ganha lá? Aí eu falei, seu Valdir? Aí ele falou, pô, seu Valdir não. Pô. Aí pode chamar de Valdir. Aí eu falei, Valdir, pô, não vou nem contar para você. Não vou contar que você vai vir. Quanto é que eu estou ganhando lá, entendeu? Aí ele falou, não, eu já entendi. Aí ele falou, pô, você aqui, você vai ter que alugar um apartamento. Vai ter não sei o quê. Aí fez um pacote lá para mim e eu contei para ele que eu fazia também leitura de noticiário. Aí ele, porra, então é bom, vou falar com o Mário Luiz e você vai ler noticiário da madrugada, que ele está precisando de um locutor noticiarista para a madrugada. Aí eu falei, porra, maravilha. Aí fez um pacotinho. Aí juntou o esporte, um dinheiro bom, e juntou também o jornalismo. Aí eu passei também a trabalhar para o jornalismo, programação, lendo o noticiário da madrugada. Aí eu ficava a madrugada toda lendo o noticiário, o Globo no Ar, no programa do Adelson Alves. No programa Nossa, do Adelson beleza. Alves. O amigo da madrugada. Sensacional. Virou meu amigo, querido amigo até hoje, entendeu? Então teve isso. O Valdir ele teve essa importância toda, mas aí depois o Valdir me botou no departamento comercial, teve uma chance de colocar um contato no departamento comercial quando o Zé Carlos Araújo foi para a Rádio Nacional. Aí teve a vaga no departamento comercial da Rádio Globo. Aí o Valdir chegou para mim e falou, porra, você não quer vir para o departamento comercial? Eu falei, quero. Aí, a essa altura, eu já não estava mais no noticiário, mas estava só como locutor esportivo e passei também a trabalhar como contato no departamento comercial, também por iniciativa do Valdir. Então, o Valdir tem essa importância toda na minha vida, certamente na vida do Lula, ele contribuiu muito. E ele, além do mais... O Mansur, ele formava muito você como cidadão, entendeu? O Valdir era uma pessoa extremamente educada, um cara de gestos finos, viajava muito, tinha uma família muito bem formada, eu acho que 2 ou 3 filhas, e prezava muito a família. Ele tinha um conceito todo, entendeu? Te convidava para festas, convidava a equipe, todo mundo participava. Então, ele formou muita gente também como cidadão. Acho que quem pôde usufruir do Valdir, usufruiu e muito bem. Poxa. E hoje a gente pode matar saudades na internet, no YouTube, as narrações do Valdir, né? E de vários locutores que a gente admira tanto. Você narrando o seu principal gol, o gol de Pelé, o último gol de Pelé, né? Lá no Cosmos, verdade, uma coisa emocionante. Né? O Luiz Carlos Silva, as narrações. Nossa, é uma coisa que nos emociona muito. E a gente pode trazer para hoje esses exemplos, né, que você está contando para a gente, são referências para a nova geração, né, Edson? É verdade. Eu acho que as pessoas têm que aproveitar isso, né? Tem que aproveitar, acho que um pouquinho de cada experiência e você formatar o seu pacote.
você formatar o seu pacote. Por exemplo, eu aprendi muito com o Valdir Amaral, com o Jorge Cury, com o Zé Carlos Araújo, com o Celso Garcia, com o João Saldanha, né? Viajei muito com o João Saldanha. Eu mesmo, garoto, viajava muito com o João. Eu me dava muito bem com o João Saldanha, e o Valdir aproveitava esse tipo de relação que eu tinha com o João para que eu pudesse, em determinadas oportunidades, conversar com o João, porque o João era uma pessoa que tinha uma certa instabilidade de relacionamento, até na vida pessoal dele e tudo mais, mas uma excelente figura, uma grande figura. O João Saldanha, se você pedisse a ele algum tipo de coisa, né, algum tipo de favor, qualquer coisa que estivesse ao alcance dele, cara, ele ia matar para poder resolver o seu problema, entendeu? O cara de um coração maravilhoso, uma cultura incrível, e eu aprendi muita coisa também com o João. Então, esse pacote você vai formando, e é isso que eu falo para as pessoas. Cara, aproveite um pouquinho de cada um, procure não imitar ninguém, entendeu? Por quê? Porque você tem os seus dotes naturais, o seu dom natural está aí, e isso é o quê? É a sua criatividade, é a maneira de você se relacionar, é a maneira de você buscar o novo. Tudo isso, faça o seu pacote e vá à luta. É esse o meu conceito que eu passo para todo mundo. Luiz Carlos. Tem muitas perguntas, né, e colocações a serem feitas, né, ao Edson. Eu acho até que a gente vai ter que fazer depois o volume 2 com o Edson Mauro, porque tem muita coisa para perguntar, né? Por exemplo, você com certeza tem vários, né? Mas qual o jogo assim que mais marcou, ou os 3, 4 que mais marcaram na sua vida como narrador esportivo? Edson, conta pra gente. Ô, Lula, eu acho que o Manso até falou, eu acho que um jogo que me deu realmente muito prazer foi esse famoso jogo, o último jogo do Pelé, né? O último jogo do Pelé. Foi um jogo que, quando eu fui escalado para fazer, a gente ia fazer, eu inclusive fui com o César Rizzo. Nós fomos fazer esse jogo, eu e o César Rizzo, porque o César Rizzo fazia muito bem também Fórmula 1. O César Rizzo fazia Fórmula 1 e a gente viajava muito em dupla. Em algumas oportunidades viajamos. O César Rizzo, ele entendia muito de Fórmula 1 e ele comentava mais do que narrava. E a gente sempre viajava, eu fazia a narração, ele fazia o comentário, e nós fomos fazer o Grande Prêmio de Watkins Glen, no estado de Nova York. Aí a gente foi fazer e coincidiu que uma semana depois, o Grande Prêmio terminou no domingo, e no final de semana, né, dessa mesma semana, em New Jersey, teve o jogo de encerramento da carreira do Pelé, entre o Cosmos e o Santos. E a gente ficou em Nova York durante uma semana, aguardando o jogo do Pelé. E foi um jogo para o qual eu me preparei muito, entendeu? Eu me preparei muito antes de viajar. Aí, quando eu soube que estava escalado, aí eu ia nos arquivos do Globo para poder saber mais sobre a vida do Pelé, como começou o Pelé, a história dele, de criança e tudo mais, para poder ir ambientando o jogo. Durante a partida, ia ambientando o jogo, fazendo aquele clima e tudo mais. Até que, aos 43, acho que o primeiro tempo, ainda com a camisa do Cosmos, o Pelé fez o último gol da vida dele. Passa ali aqui, divide o gramado, lutou agora com Alfredo, apelou, Alfredo, cometeu a falta em cima do jogador Tony Field, o Pelé pede a bola, e é ele quem vai cobrar a falta na intermediária. Aos 44 minutos, Alfredo apelou. Vai ser cobrada a falta agora pelo Pelé. 2 da barreira, correu, o Rei atirou. Gol! Pelé! O Rei! Afinal, quando ninguém mais esperava um gol dele, Pelé, um lampejo de quem sabe, uma festa para a torcida. Pelé marca o seu último gol pelo Cosmos, no último minuto com a camisa do Cosmos. Pelé, o Rei,
iluminado Pelé, apanhou a bola na intermediária e de falta mandou uma bomba no lado esquerdo da meta do Hernani. Pelé, é necessário falar o número da camisa dele, é Pelé, aos 44 minutos empatando o jogo, é saudado agora pela torcida. Pelé marca o seu último gol pelo Cosmos. E eu ambientei esse gol legal. Pode ser o último, aquela mecânica que você sabe muito bem. Pode ser o último gol da vida do Pelé. Aí você já prepara todo um ambiente para que esse gol seja, na verdade, não vou dizer eternizado, mas guardado assim dentro de uma prateleira de importância, né? E para mim esse jogo teve uma importância muito grande, não só pela preparação, como porque foi o último gol realmente do Pelé. Ele já tinha se despedido da seleção brasileira, do Santos, e se despediu do Cosmos e fez esse gol, e eu tive o prazer de narrar. Então, acho que essa foi uma partida que, para mim, tem uma importância muito grande. É emocionante. Luiz, continua a bola contigo. O Edson falou aí de Fórmula 1. Eu fiz algumas transmissões de Fórmula 1. Determinado dia, o Valdir chegou para mim ali naquela sala de esportes e virou-se para mim e falou assim: Luiz Carlos, você vai fazer a sua primeira viagem internacional. Aí eu olhei para ele, eu falei: qual? Ele falou: você vai para a Holanda, vai fazer o Grande Prêmio da Holanda. Eu falei: nossa senhora, ai meu Deus do céu. Eu pensei comigo, eu não sei nada de Fórmula 1, mas eu não ia recusar uma viagem para a Holanda, né? E aí eu cheguei na Holanda, Henrique Cardão, que era o nosso comentarista. Português. Aí eu cheguei para o Cardão, fiquei lá uma semana antes do Grande Prêmio, né, conhecendo Amsterdã, para lá e para cá. A gente viajava e ficava com um bom tempo antes da corrida. Aí eu cheguei para o Cardão, eu falei: Cardão, sou o Luiz Carlos Silva, estou escalado para transmitir o Grande Prêmio aqui com você e eu quero combinar contigo que eu vou enfeitar o negócio. Eu sou um narrador, eu jogo enfeito o pavão. Eu não entendo nada tecnicamente, isso é com você. Graças a Deus que alguém aqui consciente chegou para transmitir a Fórmula 1. Passou a bola para ele, né, Lu? Chegam os caras aqui que acham que sabem tudo. Tá bom, tá combinado, é assim mesmo. E aí a gente... Correu bem. Entendeu, né? Eu acho que vocês estavam, inclusive, na Espanha. Eu acho que esse Grande Prêmio foi mais ou menos próximo à Copa da Espanha. Provável, 82. Eu me lembro que você até falou assim: pô, você foi para a Holanda, por que você não aproveitou, deu uma ida até a Espanha lá, a gente ficava lá e tal? Eu falei: não, eu peguei o avião, voltei logo e tal. Mas era assim. Mas era muito bom. A Rádio Globo ela fazia muita coisa presencial, ela fazia Olimpíadas, entendeu? Eu tive a oportunidade de fazer uma série de Olimpíadas, Jogos Pan-Americanos. A Rádio Globo ela cobria também. Tinha um outro evento, Mundial de Basquete, Campeonato Mundial de Basquete. A Rádio Globo ia fazer o campeonato, vai ser nas Filipinas. Porra, a Rádio Globo comercializava, ganhava dinheiro com isso, mandava 4, 5 pessoas, entendeu? E fazia uma cobertura maravilhosa, porque o Valdir ele tinha um conceito de que se você fosse uma rádio música, esporte e notícia, como você falou no começo, Mansur, e esse era o tripé da Rádio Globo, você tinha que valorizar isso. A Rádio Globo, na notícia, ela tinha o Globo no ar, tinha o seu redator-chefe, o Globo girando com a notícia, que eram os seus pilares da programação jornalística diária. Isso antes das rádios especializadas em notícia, como hoje a gente tem a CBN e a Band News e outras rádios do Brasil todo, né? Mas antes a Rádio Globo fazia essa mistura, música, esporte e notícia, e ela realmente valorizava cada parte desse tripé. O noticiário da Rádio Globo era fortíssimo, Globo no ar, o seu redator-chefe, Globo girando com a notícia, o amarelinho tomando conta na cidade. Então, era um noticiário muito forte da Rádio Globo. No esporte, a Rádio Globo cobria, além do futebol, todos os eventos de futebol no Brasil todo, loteria esportiva, eventos internacionais, campeonato de basquete, Olimpíadas, Jogos Pan-Americanos. Era uma loucura
Fórmula 1, entendeu? E na música, ela fazia o quê? Os grandes lançamentos de discos, tinha programas durante o dia todo, começava com Adelson Alves, à 00:30, que era um programa musical, Seu Amigo da Madrugada, depois entrava às 4 horas da manhã, o Luciano Alves até às 6 da manhã, às 6 da manhã entrava o Paulo Giovanni Show, até às 8, às 8 ou 9 horas, depois vinha o Haroldo de Andrade, ao meio-dia a Rádio Globo entrava com um programa policial, entendeu? Que competia com a Rádio Tupi. À 1 hora da tarde reiniciava o Valdir Vieira, e até às 4, 5 horas, depois entrava a Parada de Sucessos do Mário Luiz. Às 6 horas entrava o Ed Muzarif fazendo um programa com aquele vozeirão dele, que parecia uma turbina de Boeing, entendeu? E à noite a programação esportiva, entendeu? Então, era uma programação balanceada, maravilhosa, que inclusive ganhou um prêmio internacional. Ganhou um prêmio. Ela recebeu uma vez um desses prêmios de rádio, né? Tipo Grammy, alguma coisa assim. Havia um prêmio para programação de rádio no Instituto Americano, alguma coisa assim, e os caras ficaram encantados com a programação da Rádio Globo, que eles pesquisavam programações de rádio no mundo todo para premiar. E um dia, acho que nos anos 70, a Rádio Globo recebeu um prêmio como a melhor programação de rádio da América, inclusive superando os Estados Unidos, entendeu? América, Europa, coisa e tal, Oceania, papapá, a Rádio Globo ganhou a melhor programação da América. Então, era uma coisa que te dava um orgulho muito grande, entendeu? A Rádio Globo, você ia em qualquer lugar do Brasil, o Lula sabe muito bem disso, a onda média da Rádio Globo, tanto a 1180 antes, quanto depois a 1220, à noite, elas eram ouvidas como rádios locais. Eu tive a oportunidade em alguns estados, eu estava transmitindo o jogo, aí de repente eu vi um cara com um rádio de pilha aqui, e o cara de repente levantando o braço assim, fazendo assim, tô te ouvindo. Em Manaus, você estava no estádio lá, sei lá, mudou tanto de nome que eu nem lembro mais como era o nome do primeiro estádio lá. Mas aí você estava fazendo narração, aí você estava no Beira-Rio, aí daqui a pouco um cara lá, tô te ouvindo aqui. Por quê? Porque o cara adorava a programação da Rádio Globo, né? A Rádio Globo foi a grande inovadora com aquelas vinhetas, fio, Rádio Globo, Flamengo, tudo isso. E mais as outras vinhetas da programação, todas elas maravilhosas. Se você hoje for no YouTube, dá vontade até de você chorar, lembrando das vinhetas históricas da Rádio Globo, né? E depois veio também a Rádio Mundial, a Rádio Mundial que era do lado da Rádio Globo, funcionava no estúdio ao lado da Rádio Globo, e que era uma rádio inovadora, foi uma rádio inovadora do AM, né? Precursora, inclusive, da programação musical, e era uma rádio já num estilão assim, com o Big Boy, com os outros caras todos, disc-jockeys. Era uma coisa maravilhosa. Então, aquilo te dava um orgulho muito grande, né? Um orgulho maravilhoso. E depois veio a sua Rádio Cidade, que era uma rádio padrão americano, maravilhoso, tudo isso. Aí era o outro Barcelona do rádio, né? O time do Mansur era o time da Rádio Globo Barcelona, depois entrou outro Barcelona em ação. É verdade, o Barcelona 2, querido Ivan Romero. Né? Que era do Sistema Globo, ele foi do Sistema Globo. Ele fazia a Rádio Mundial de madrugada. Ele fazia a Rádio Mundial de madrugada e como eu lia o noticiário de madrugada, aí o Ivan levava lá uma garrafinha de café. Aí entre um noticiário e outro, do Globo no Ar, aí eu ia lá para a Rádio Mundial. Ivan, e aquele nosso café? Aí, tá aqui. Aí tomava lá um cafezinho, coisa e tal. Bela figura. Não tive mais chance de ver o Ivan. Está em São Paulo agora, está em Santos. Em São Paulo. Em São Paulo. De narradores, né? Porque tem algumas coisas que a gente tem que contar. Você falou do Sérgio Moraes, o nosso gaúcho dos Pampas aos Seringais. Sérgio Moraes pela Rádio Nacional, Antônio Porto pela Rádio Globo. Isso no Marechal Hermes, um jogo do Botafogo. E o Sérgio Moraes,
ele gritava, né? E aí ele virava, quando dava tempo, ele falava assim: ô Goiano, vamos ver quem tem mais gogó. Aí o Antônio Porto olhava para o lado e o Antônio Porto não dava bola, né? O Antônio Porto continuava narrando: bola para o mato, que o jogo é de campeonato, colocando a voz pequenininha, né? Aí, na hora do tempo, o Porto pediu o tempo lá, entrava o chicotinho da Rádio Globo, e ele dava até 15 minutos aqui em Marechal Hermes, 0-0, Botafogo e Bom Sucesso. Aí o Sérgio Moraes esperava, aí o Sérgio Moraes levantava-se um pouquinho e tal, e gritava: olha a hora! Para vazar em todo mundo, né, Lula? E falar: e aí, Goiano, quem grita mais? Quem tem mais gogó? Eu ou você? Tinha isso, tinha. Mas tudo num clima legal, todo mundo se divertia muito. Tudo num clima legal. E Pô, vocês que legal, fizeram. cara. Uhum. Edson, para a gente terminar, né? A gente, poxa, tem tantas perguntas, como o Luiz falou, tantos casos, tantos anos de vida, de experiência, coisas incríveis, mas que você está compartilhando aí com alunos, com palestras que você dá, com entrevistas, inspirando muita gente com ideias novas e renovadoras para o rádio. Não posso esquecer também de uma entrevista que eu assisti, um podcast com jovens, você falando sobre os cadernos de jornalismo da JB, o manual de redação do JB, o seu chefe lá em Alagoas fazia vocês lerem, não é Era isso? o Márcio Canuto, era o Márcio Márcio. Canuto. O Márcio Canuto tem uma importância muito grande também na minha vida profissional, porque primeiro me colocou para narrar pela primeira vez, né? Nesse torneio início lá de Maceió. Depois o Márcio Canuto me levou para a Gazeta de Alagoas, para a Rádio Gazeta, me levou também para o Jornal Gazeta de Alagoas. Ele estimulou em mim o gosto pela redação, porque me levou também para ser redator do jornal, e era lá que ele impingia a gente a vontade dele. A gente, obviamente, ninguém é maluco, o Márcio Canuto tem 2 metros de altura, e ele falava: você tem que comprar os cadernos de jornalismo do JB, que é para você poder aprender as técnicas de redação. E aí de você, se segunda-feira, a cada quinzena, a cada mês, alguma coisa assim, você chegasse na redação da Gazeta de Alagoas, do jornal, sem o caderno embaixo do braço, que era a primeira coisa que ele falou: comprou o caderno do JB? Aí eu, porra, Márcio, está aqui sem, agora aplique, entendeu? Aí você tinha que ler, e realmente foi muito bom, porque os cadernos, você deve ter conhecido, Mansur, os cadernos de redação do Jornal do Brasil, porque só tinha craque, era o Carlos Lemos, era o Zé Inácio Werneck, o Odemário Toguinhó, o Carlos Castelo Branco, Hélio Gaspari, só cara cracaço. Só cara craque. E você ia aprendendo. E isso aí me estimulou também a ter um gosto muito grande, entendeu? Em lidar com a palavra escrita. E até ler mais, me aplicar em determinados outros assuntos, saindo do âmbito do esporte, entrando na política, na cultura, me impregnando mais com música. Tudo isso, né? Foi na verdade, de uma importância muito grande para mim. Porque eu tive a oportunidade de trabalhar na JB, a Rádio Cidade era da JB, né? E trabalhei Carlinhos Tausen, querido amigo. Nosso querido Cleber Pereira e todo o time. Fantástico. Escolas, locutores incríveis. Orlando com aquela vozinha dele, mas incrível, né? William Mendonça, Maurício Figueiredo, Maurício, Eliakim Araújo. Eliakim, adorava aquela galera toda. Maravilha Rodrigues. Eu fiquei um ano na Rádio Jornal do Brasil. Fizemos uma equipe de esporte na Rádio Jornal do Brasil, que era um outro Barcelona. Era o Valdir Amaral. Valdir Amaral me levou para lá, me tirou da Rádio Globo, fui para lá, fiquei um ano. Era Valdir Amaral, eu, João Saldanha, o Vitorino Vieira, Loureiro Neto, Sidney Amaral, Ayrton Rebelo, César Riso. Era um timaço. Mas durou só um ano. Somente um ano. Nós três aqui tivemos oportunidades maravilhosas na nossa vida profissional, de convivermos assim com pessoas, com profissionais espetaculares que só
enaltece o rádio nesses 100 anos do Brasil, né, Edson? É verdade, é verdade. Eu fico muito feliz por isso e, na verdade, eu fico muito grato porque eu, desde garoto, sempre pensei em fazer o que eu faço até hoje, entendeu? As coisas todas, obviamente, sem nenhum tipo de planejamento, mas elas foram acontecendo de uma maneira que sempre foram me satisfazendo. Eu sempre tive uma vontade muito grande de trabalhar com comunicação, trabalho até hoje com comunicação, sempre tive uma vontade muito grande de trabalhar com criatividade, de expressar de alguma forma a minha criatividade e tenho até hoje a oportunidade de expressá-la através das transmissões que eu faço, de algumas outras coisas que eu crio. Eu faço também produção de podcasts e isso tudo eu consigo fazer essa passagem dessa criatividade que eu tenho, entendeu? E busquei também, de alguma forma, trabalhar um lado comercial que eu tenho, né? E isso também tive a oportunidade. Trabalhei na Rádio Globo como contato esportivo, depois como gerente, depois fui diretor de uma empresa de marketing esportivo e por aí vai. Tudo isso veio de uma maneira muito natural, tanto que o meu pacote, até hoje, ele tem me dado muito prazer. Para nós, um prazer enorme de estar aqui com você, né, Luiz? Pô, não dá nem para você mensurar, né, o tamanho deste prazer. Essa que é a verdade. Realmente, você nos emocionou com suas histórias, Edson. Sabe? Inspira, suas histórias nos inspiram, sua história de vida é muito inspiradora. Eu acho que todos que estão assistindo aqui essa nossa conversa se sentiram tocados por suas palavras, né, por seu exemplo de vida, por tudo isso. Não é isso, Luiz Carlos Silva? É isso aí, é bingo! Que legal, Lula, que prazerzão ver você, ver o Mansur, entendeu? O Mansur hoje está morando em Floripa, que é uma belíssima cidade, e tendo a oportunidade, Mansur, de ir aí, vou marcar com você para a gente estar juntos e a gente conversar mais. Sei que você é um estudioso, você tem uma bagagem fantástica e isso tudo me torna também um fã seu diferenciado. Obrigado, meu querido Edson. Luiz, grande abraço, até a próxima. Grande abraço. Obrigado, Edson. Lula, você é um irmão querido, hein? Beijo, obrigado. Beijão. Mansur, um beijo grande, muito prazer em te ver, hein? Igualmente, Edson. E a você que nos acompanhou também, muito obrigado. E até o próximo Caixa Mágica, 100 anos de rádio no Brasil. Nossa singela homenagem ao veículo, né, que faz parte da nossa vida e fará sempre. E quem sabe faz parte da sua vida também. Um grande abraço. Acabaram de ouvir... Caríssimos ouvintes, obrigado pela atenção a mim tão dispensada. Programa A Caixa Mágica, 100 anos da voz do rádio no Brasil. Apresentação, Fernando Mansur e Luiz Carlos Silva.